Oi, pessoal, passando aqui para agradecer os novos inscritos, os comentários carinhosos que vocês deixam e fazer um pedido também. O nosso atual patrocinador, o contrato está encerrando, essa é uma das últimas gravações e sem patrocínio a gente não consegue fazer esse programa, infelizmente. Então, se você que estiver assistindo a gente, trabalha em alguma empresa ou conhece alguém que trabalha ou é dono de uma empresa que ressoe com o propósito do Amar, entre em contato com a Malu no WhatsApp que eu vou deixar aqui embaixo. A gente faz esse programa com muito, muito amor e dedicação, mas a gente precisa de ajuda. Então, se você tiver esse contato ou puder nos ajudar, escreve pra gente. A gente está em todas as redes sociais. A gente faz esse programa com muito amor para vocês. Se você tem uma história de amor ou maternidade, escreve no amarmaternidade@gmail.com. Inscrevam-se no canal, pois a sua inscrição faz toda a diferença pra gente. Você vai lá no login, inscrever, tá inscrito. Preparem-se para uma história super fofa, de muito, muito amor a seguir. Espero que vocês gostem do mesmo jeito que eu gostei. Devagar, aquelas reflexões foram tomando conta dos nossos corações e começamos a descobrir que para ser pai e ser mãe, não necessariamente precisaríamos ter um filho do nosso próprio sangue, pois esse conceito era meramente humano. Descobrimos que o conceito divino de paternidade é superior a isso. Descobrimos que o corpo humano tem outro órgão que também é capaz de germinar, que é o coração. No Amar de hoje, vamos conversar com a Márcia e o Carlos, que juntos são pais da Priscila, do Giancarlo e do Juliano. Em 1981, 2 anos após se casarem, Márcia e Carlos decidiram que estavam prontos para realizarem o grande sonho de serem pais. Mas após muitas tentativas, receberam o diagnóstico de incapacidade de gerar um filho. Ambos ficaram muito tristes com a notícia, mas após conversarem e refletirem sobre o assunto, mudaram totalmente a forma de pensar e entenderam que poderiam realizar o sonho através da adoção. Hoje eles estão felizes e realizados, pois se tornaram pais de 3 lindos filhos, construíram uma grande família e vão contar como todos estão. Gente, que coisa mais fofa vocês dois. Vocês vieram do Paraná? Sim. Só para vir ao programa depois que a sua nora mandou a história de vocês, que é muito linda. Então, Márcia, obrigada. Carlos, obrigada. Vocês são muito fofos. Obrigada. Vamos do começo. Conta pra gente como é que vocês se conheceram. Isso foi lá em 1972, isso já passa então 50 anos, né? Que fofo. Num belo parque de diversão, numa roda gigante. Mentira! Sério, foi muito Ela lindo. rodava na roda gigante e eu embaixo. Ah, você tava embaixo. Vendo aquela morena bonita. Ai, que fofo. Aí você se apaixonou? Aí logo, e tudo começa, outubro de 72 começamos o nosso namoro. A Márcia veio de uma família grande. Você tem 8 irmãos. Sim. E o Carlos, 2 irmãos. Eu, sou eu e minha Isso. irmã. E aí vocês quiseram continuar essa tradição familiar. E aí, 2 anos após se casarem, vocês se sentiam prontos e preparados para realizar o sonho de serem pais. Como é que foi a partir dessa decisão? A gente vem de famílias grandes, de pai e mãe, enfim, então, e filho era uma coisa que a gente queria sempre, né? Até eu brinco aqui, quando eu fui pedir ela em namoro, eu perguntei, não se ela queria namorar comigo, mas quantos filhos queria ter, né? Porque pensávamos realmente nós dois, sempre uma família grande, 3, 4, 5 filhos talvez, e 2 anos depois de casados, a gente, né, partiu para essa possibilidade de ser pai e ser mãe, e aí a gente começa a se deparar com os problemas, né? Então a Márcia não conseguia engravidar e a gente começa pesquisas e as coisas vão ficando tristes na nossa vida. Vocês acabaram passando por alguns tratamentos para investigar se havia algum problema de fertilidade. Márcia, quais foram os resultados? Sempre foi frustração, né? Porque a gente tentou de todo jeito. Primeiro os mais simples, ou de todo início, né? De tratamento, até que apresentou alguma situação que não impedia a gravidez, mas não acontecia. E a cada exame ou cada tratamento, o resultado não era aquilo que a gente gostaria ou que esperava. Eu me sentia assim, pelo fato de passar por aqueles exames, aí eu me sentia muito mal, mas fazia tudo, né, por conta dessa vontade muito grande
de ser mãe, Claro. né? Então eu passava por tudo isso. Infelizmente, depois de muitos tratamentos e tentativas, a medicina revelou para vocês uma notícia que vocês não queriam receber: a incapacidade de gerarem um filho. Carlos, como é que foi esse momento? Eu acabei também, né, depois fazendo investigações em mim e começava a ver que os espermas não tinham quantidade suficiente. Então, somado aos problemas que ela já tinha com ovário, com trompas, mais os meus, então praticamente a medicina dizia para nós, é impossível, né? Sim. Claro que a impossibilidade nunca é 100%, mas... E com o passar do tempo, hoje tem mais Sim, recursos. Mas nós naquela estamos falando de 86, 80, antes disso, né? 1983. 84. Tentamos também alguma inseminação artificial, que também não dava resultado. Então, foram aí 5 anos, quase 6 anos, de luta, de busca por essa solução. E realmente não tinha. E aí o momento ficou muito difícil, muito complicado. Muito triste. Né? Parecia que a vida realmente tinha perdido a graça, né? O nosso relacionamento também começava a ficar complicado, porque nós nos achávamos incapazes, impotentes de ter isso. De repente eu me achava que eu não poderia dar um filho a ela achava que não poderia dar um filho a mim. Então essas coisas foram complicando, inclusive, o relacionamento, né? E aí, no meio de tudo isso, vocês foram convidados para um encontro que chama CIVC, Isso. né? Um encontro de amigos e tal. Encontro de casais, né? Esse momento acabou mudando a vida de vocês. Conta pra gente. Exatamente. Esse, então, é um curso que fazem para casais, inclusive nasce aqui em São Paulo, foi levado a Curitiba. E lá nesse encontro as pessoas falam de convivência, de relacionamento, de Deus. E nós estávamos num período que estávamos meio magoados com esse Deus, né? Porque parece que ele estava nos castigando. Nesse encontro, a gente começa a ouvir o outro lado da vida, o outro lado da história. E o que eu digo sempre, eles começaram a mostrar que a gente pode olhar a vida com os olhos do coração. E quando você você tem esta outra visão da vida, você começa a olhar Deus de um jeito diferente. Aí a gente começa a entender, né, que tem acreditado que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Então a gente queria escrever uma história torta nas linhas que a gente achava que era certo. E daí quando a gente começa a olhar as coisas com os olhos do coração, eu olhava para Jesus, puxa, Jesus Cristo é filho adotivo de José. Então, de repente a gente começou a olhar que esse processo de adoção, o coração, a gente é católico, somos católicos, praticantes, a gente passeia pela Bíblia, e daí eu olho na Bíblia que Caim matou Abel, irmãos de sangue, puxa, qual é o valor do sangue? Então, de repente, a gente começa a sentir que o valor da relação, ela está dentro do coração. E que, de repente, esse coração é capaz de germinar, esse coração é capaz de procriar. E aí a gente, 1º de maio de 1985, né, depois a gente estar conversando umas 5, 6 horas, chorando, que nem eu digo, a gente levantou daquela mesa do café grávidos do coração. Porque aquele dia a gente decidiu dar uma chance para nós, porque nós queríamos ser felizes. E aquele dia, então, nós levantamos grávidos. E já decididos que seria uma menina, e já decididos que seu nome seria Priscila. Márcia, coincidência ou não, 9 meses depois dessa conversa e dessa decisão, vocês receberam uma ótima notícia. Nossa, e foi assim, surpreendente, porque com toda essa história, eu tinha dentro de mim, assim, como que eu era muito incapaz. E daí, a partir daquele dia 1º de maio, então, foi só alegria. Comentamos com todo mundo, família, nossa, foi maravilhoso. Como é que a Priscila chegou na vida de vocês? Era verão, né? A gente recém tinha voltado da praia e daí recebemos a ligação de um amigo, um médico amigo nosso, dizendo de que ele tinha feito o parto e que ele tinha sentido que era a nossa Priscila. Então, seria uma criança que iria para a adoção, né? Isso. Ele já sabia que a criança iria para a adoção, que a mãe não queria. Ele sabia da nossa vontade, né? Era uma pessoa que nos acompanhava, nos acompanhou nesses momentos de tristeza e nessa busca. E aí ele nos liga, né? Dizendo que a
estava lá, né? Que quando ele fez o parto, ele sentiu que era a nossa Nós estamos Priscila. falando de 85. E aqui, sem fazer juízo de valor, vocês não se habilitam. Hoje em dia, por exemplo, a pessoa se habilita no fórum. Naquela época, então, um médico amigo teve essa sensação, ligou. Foi uma adoção, vamos dizer assim, vocês não se habilitaram no fórum, mas vocês fizeram toda a documentação. Como é que foi? Estou perguntando em relação ao processo legal. Hoje sim. Hoje você tem aquela certidão de nascido vivo, você tem todo o processo legal a que ser feito. Mas na época, até o que se chamava de adoção brasileira, né, você não tinha necessidade de passar pelos processos legais, ou, vamos dizer assim, não era tão rígido esse processo. Então você acabava obtendo uma criança, né, e fazia lá os seus registros normais, como se fosse seu, porque não havia aquela certidão de nascido vivo, porque quando faz a certidão de nascido vivo, no hospital, você já registra o nome da mãe. Não precisa nem o nome do pai, mas o nome da mãe você registra. E depois você tem que hoje entrar na justiça para destituir esse poder de família, né? Então, na época, isso não era tão exigido, né? E a gente acabou... E ela tem a documentação com o nome? Sim, hoje a documentação... Como é que foi essa nova fase, com essa primeira filha tão desejada, quando o médico ligou, já tinha quartinho? Como é que foi? Conta pra gente. A partir daquele dia 1º de maio, né, tudo mudou, né? Então, tudo em função, e vamos preparar o berço, o quarto, não só o berço físico, mas também o nosso coração, da família, porque... embora todas as famílias grandes, né, muitos filhos, era o primeiro caso de adoção, né? Então, mas assim, a recepção da família foi maravilhosa, né? Foi assim, um encanto mesmo. E para nós, né, amor, foi assim... Ela foi muito desejada. Ela chegou bebezinha, né? Sim, então a adaptação, vamos dizer assim... já estava inserida, ela foi educada, chegou já educada por vocês desde o primeiro momento de vida dela. Sim. O tempo passou, a família foi aumentando, e aí vieram mais 2 presentes. O Giancarlo, que chegou em 1990, e o Juliano em 95. Queria que vocês também contassem como é que foi a chegada deles. Foi essa adoção à brasileira, mas com documentos. Mas queria que vocês contassem da chegada de cada um. Sim, é uma coisa bastante interessante. Aí voltamos um pouquinho para Deus, né? Então a Priscila foi batizada no dia de Páscoa, né? Páscoa quer dizer passagem, vida nova. Coincidentemente, né? O Giancarlo vem 5 anos depois, 4 anos depois, exatamente no dia de Páscoa. E mais uma coincidência, a Páscoa, que ela é uma data móvel, ela nunca cai no ano seguinte, no mesmo período, ela só se repete 5 anos depois, e quando ela se repete no meio de abril, né, porque o Giancarlo é 15 e o Juliano é 13 de abril, quando ela se repete nesse meio de abril, chega o Juliano. Então Deus nos marcou com a Páscoa, com a vida nova, com a passagem, né, os filhos nossos, né? Um batizado e 2 nascidos nesse período. Este mesmo médico, né, da primeira adoção, passado esse período, a gente comentava com ele: ó, doutor, a gente está querendo ir para um segundo filho, né? Quando houver uma oportunidade, quando acontecer algo semelhante com a Priscila, que você saiba que alguém vai efetivamente para adoção, que a mãe não queira. O que a gente meio sabia do Giancarlo, que talvez fosse pessoas de rua, assim, sabe? Essas mães que têm vários filhos, não é uma criação de amor, né? Então já teve 1, já teve 2, já teve 3, então não quer mais. Aquelas famílias ou aqueles que estão envolvidos não querem mais, né? Então realmente é uma criança que, como acontece hoje, é colocada para adoção. E aí o médico avisou vocês que fez o parto de uma moça e chegou o Giancarlo da mesma forma da Priscila. Exatamente. Isso. E como é que chegou o Juliano? Já um outro médico, outro hospital, né? Também pessoa amiga nossa. O Juliano, vamos dizer assim, nós não estávamos ainda no momento buscando. O Giancarlo nós buscávamos um segundo filho. O Juliano ainda não era vamos dizer assim, um pensamento, queremos o terceiro, né? Mas daí esse médico amigo nosso, sabendo que nós já tínhamos 2 filhos do coração, né? Mesma história, ele vai para o hospital, vai para o parto, a mãe não quis nem ver. Sem julgar, que maravilhoso que 3 crianças encontraram um lar tão amoroso e vocês encontraram os filhos de vocês.
E obviamente, não preciso nem dizer porque isso é redundante, o tamanho da felicidade de vocês com 3 filhos, realizaram um sonho de uma forma do coração, com muito amor, e realizaram o desejo de ter uma grande família. O que eu queria saber agora? Como é que foi a adaptação de cada um? Embora vocês o tenham recebido bebezinhos, né? Porque aí a história fica mais fácil para contar do que quando é uma adoção com 10, 13, 14 anos. Como é que vocês abordaram o assunto com cada um da adoção? A gente sabia que lá no passado as histórias de adoção elas eram um pouco complicadas porque havia sempre uma revolta, né? E a gente foi buscar por que os adotados se revoltavam e descobrimos 2 coisas. Uma, porque me enganaram, né? Que as pessoas escondiam. E 2, porque me abandonaram. Isso. O processo de rejeito é uma coisa extremamente complicada. Porque aquele complicada. assunto era um pouco... tinha muito tabu. Hoje em dia, exatamente. Como eu disse aqui, eu continuo achando uma grande sorte quem adota e os adotados, porque o amor se une de uma forma enorme. Mas eu entendo que tenha sempre essa dúvida, é que graças a Deus o assunto é mais pulverizado, é mais falado hoje. E o que fica de lição é o amor. Exatamente. Como é que vocês abordaram E com nós eles? começávamos, a Márcia vai contar, nós começávamos desde pequenininho falar que eles eram filho do coração e não da barriga. Então a Márcia começou com a Priscila, conte aí. Nós sempre chamávamos ela de coração e sempre contei a história da sementinha para ela, né? Mas daí eu quis ilustrar melhor, para ela gravar melhor, né? E então fiz gestos, né? Que eu não tinha semente plantada na minha barriga, mas sim ela estava plantada em nosso coração. E que nós queríamos fazê-la feliz, né? Tão feliz quanto ela veio fazer a nossa família feliz com a chegada dela em nossa casa. E claro, eu ficava assim, mesmo sendo criança, eu disse, meu Deus, que reação ela vai ter. Ela me abriu os bracinhos, me deu um abraço assim, gente, foi... Lembro e emociona, há tantos anos atrás, né? É fantástico. E passou a ser um compromisso. Todas as noites nós tínhamos que contar para ela. E eles aceitaram bem a história? Eles se adaptaram? Te chamam vocês de mãe e pai? Sim, mas sabem a história e a origem? Sim. A Priscila, aos 9 anos de idade, ela despertou. Porque na escola ela sempre falava que era do coração, né? Até o Giancarlo, quando era pequenininho, tinha uma lição para fazer, para desenhar a mãe grávida. Ele desenhou a mãe, aquelas de palitinho assim, mas o neném no braço da mãe. Daí a professora disse, está errado. Ele disse, não está, professora, porque eu já vi nascido. Ai, que amor, gente. Que amor. E a Priscila, aos 9 anos, na escola foram dizer para ela, você é boba, não tem no coração, nasce da barriga. E aí que ela veio questionar a Márcia. E as perguntas dela foram, né, por que aquela mulher me abandonou, né? Então, o que você falava? Eu disse que não, ela não abandonou, ela teve uma renúncia muito grande e pela felicidade dela, da filha, né? Ela abriu mão. E se não fosse pessoas como ela, hoje nós dois, né, não teríamos essa alegria de ouvir falar, chamar pai e mãe, né? Então, eu falei para ela, não pense que foi um abandono, foi um gesto de amor, né? Em algum momento na vida adulta deles, eles pediram para conhecer os genitores? Não, nunca, nenhuma vez, nenhum deles. Inclusive, uma vez nós participamos de Dia das Mães, participamos de um programa lá em Curitiba, né? Sobre Dia das Mães, com os 3, e entrevistas também. E aí perguntaram para o Giancarlo, você não quer conhecer seus pais biológicos? Ele disse, não. Até a repórter insistiu, por quê? Ele disse, por que não? Simplesmente não. Então, assim, a gente entende que eles estão, vamos dizer assim, resolvidos. Né? Eles, por acaso, se parecem entre eles? A Priscila é muito parecida com a Márcia. Legal. Né? O Giancarlo é um pouquinho mais diferente, porque ele tem uma origem, acho que árabe, né? E o Juliano, mas vamos dizer assim, tem uma certa semelhança. Às vezes, sabe o que as pessoas nos dizem? Talvez não seja tanto a semelhança de visão, mas o jeito. Quanto, exatamente, né? A semelhança do contexto, né? Gente, muito lindo ouvir. É isso, é prover o que a gente pode da educação, não importa se é da barriga, se é do coração, se é solo, se é adotado, né? Então, eu acho que no fim do dia o que conta é tudo que nós damos da melhor forma, né? Hoje, seus filhos estão adultos, casados, eu sei que você já tem netos, a família cresceu e juntos
totalizam 13 pessoas, 13 como vocês pessoas. queriam uma família grande. Como é que estão todos hoje e os netinhos? Por esta razão da gente, né, ter buscado eles de uma forma muito forte, podemos dizer que nós somos os pais galinhas, sabe? Fica tudo embaixo das asas. Nós moramos todos juntos, tem um condomínio só da família. Ai, gente, que delícia. Moramos um do lado do outro. Trabalhamos todos juntos nas empresas. Ai, né? que amor. Os netos circulam em nossa casa Ai, que toda amor. hora, todo Que sonho instante. realizado. Nós passamos um muito problema bom. da pandemia, né? Eu sei que muitas pessoas passaram com dificuldades, fechadas em apartamentos, né? O nosso condomínio tem um pouquinho de espaço. Então, para nós, assim, foi maravilhoso, porque realmente ficamos, né, junto o tempo todo. Eu vou lá visitar vocês, já que a sua nora é minha fã. Sim. Nossa. Mas então vai ser um prazer. E é pode toda ir. hora uma mãe jogando um neto lá para nós cuidar. Vocês formam uma linda família, são um exemplo para muita gente. Pensando nisso, tá? Lá atrás. Qual o recado que vocês gostariam de deixar para pais que, assim como vocês, receberam o diagnóstico da infertilidade? A gente sempre comenta e fala, né? O processo de adoção. Então, se eu pego essa palavra adoção e pego a letrinha A do meio, do final, do começo e ponho no meio, essa palavra vira doação. Então, não tem muito jeito não da gente ser feliz se a gente não se doar, se a gente não se entregar. E eu digo que a gente precisa adotar o marido, adotar a esposa, pois eles não têm o nosso sangue. Mas nós temos que adotar também os nossos filhos, porque tem muito filho sangue do próprio sangue abandonado dentro do seu próprio lar. Então o processo de adoção, que é essa, né, essa doação, essa entrega, esse perceber um ao outro, esse entregar o teu coração, o teu amor, entregar o teu tempo, isso é fundamental. Isso não é o sangue que faz, não, isso é o coração que faz. Então tem valor realmente aquilo que você constrói de relação. Então o recado é, né, nos adotemos, né? Marido, mulher, esposa, os próprios filhos, porque isso requer realmente uma entrega, requer amor. Márcia, que está sentada aqui na minha cadeira hoje, o que você diria para Márcia de 1979, quando você já sonhava em ter uma família? O que a Márcia de agora diria para a Márcia lá de trás? Que vale a pena a vida, vale a pena perseguir os sonhos, que vale a pena ser feliz. É muito bom viver. E o Carlos, que está sentado aqui agora, diria o que para o Carlos de 1979? Olha, eu diria para o Carlos assim, às vezes até a gente fala um pouquinho da história de sonho e propósito, né? Eu até brinco, às vezes sonho a gente fala que sonho a gente tem quando está dormindo e propósito a gente tem quando está acordado. Então, seguir e persistir nos propósitos. Então, a vida dizia para nós que estaríamos morrendo velhinhos, só nós dois, né? Mas nós tínhamos um propósito e nós perseguimos esse propósito de todas as formas, de todos os jeitos possíveis, né? Fizemos biologicamente isso e depois fizemos pelo coração. Então, hoje nossa família, somos fruto da busca de um propósito, independentemente das dificuldades que houveram pelos caminhos. Nós realmente conseguimos ultrapassar tudo aquilo, porque às vezes quando Deus nos coloca uma dificuldade, Ele nos coloca a pedra para a gente decidir o que faz com ela. Se você fica parado com um obstáculo, você faz escada na pedra e sobe, e subindo fica perto do céu, perto de Deus, e você começa a entender também os propósitos de Deus. Então eu diria assim, tenha propósito, independentemente das dificuldades, das pedras que Deus lhes coloca no caminho. Márcia, depois dessa trajetória linda e exemplar, qual foi a maior lição ou lições que a maternidade te trouxe? Quando nós decidimos pela adoção, eu tinha um pouco de receio de que os nossos filhos seriam rotulados, né? Adotados. Então isso me incomodava muito. Mas a partir do momento de ter as crianças, nossa, não existe diferença. É amor. Nada disso me incomoda, e, sabe? São nossos filhos, como eu sempre digo, né? Meus filhos não nasceram de mim, mas eles nasceram para mim. Claro, que linda.
Carlos, qual foi a maior lição ou lições que a paternidade te trouxe? No começo também, né? Esta coisa de você, há um medo, né? No início, porque a gente vem com esse rótulo do filho natural, do filho biológico. Eu tinha medo de não, vamos dizer assim, não me adaptar dentro desse processo. Então, a grande lição é realmente olhar as problemáticas da vida com os olhos do coração. Tem um livro que diz assim, que um homem, para se realizar, precisa fazer 3 coisas: escrever um livro, plantar uma árvore e ser pai. Eu não sou escritor, mas eu fiz um livro, escrevi um livro. Eu não sou agricultor, nunca tive na área de agricultura, mas eu plantei uma árvore. Eu nunca fiz um filho, mas eu sou pai. E fez 3. E fez 3, né? 3 filhos. E outra coisa que eu digo para a Márcia, são 3 filhos, 5 netos, são 8. A Márcia já amamentou 8 crianças sem nunca ter parido nenhum deles. Que lindos vocês. O mundo precisa de mais pessoas como vocês. Nossa, os seus 3 filhos têm uma sorte enorme de ter encontrado vocês. O destino estava escrito. E vocês têm muita sorte de ter tido esses 3 filhos maravilhosos. Estou super grata que vocês vieram espalhar amor aqui. É muito lindo ouvir, né, que você falou de doação, porque eu acredito muito ser sobre isso, que não importa a forma, importa a doação e o amor. Exatamente. Como chama sua nora? Que é minha filha? Caroline Santos Bert. Caroline, um beijo para você. Obrigada por ter escrito. Eu, quando recebi a história, já mandei para a Malu, diretora do programa, fiquei maluca para receber seus sogros aqui. Então, fico muito feliz que você goste do programa. Que sorte que você tem de estar nessa família. Então, um beijo. Márcia, Carlos, assim, estou muito grata que vocês vieram de longe mesmo. Eu tenho certeza que a história de vocês vai inspirar muita gente. É uma grande lição mesmo poder ouvir vocês. Então, queria agradecer muito, muito. E nós queremos agradecer você também, né, por nos ajudar e ajudar a colocar essa história. Sabe, nós participamos de cursos de casais, fazemos algumas palestras, e as nossas palestras têm motivado pessoas a adotarem, pessoas que estão na dúvida. Então eu entendo que a gente tem uma missão, né? E você também tem essa missão, trazendo essas histórias, nos trazendo aqui, realmente é uma missão. E a gente espera realmente que pessoas que tenham dúvida, né, passem por esse processo, entendam essas coisas de Deus, né? E eu digo, nós temos uma família realmente muito feliz, com todas as dificuldades que todas as famílias têm, né? Mas cada dificuldade é uma alavanca para que a gente faça melhor no dia seguinte. Eu vou lá visitar vocês. Esperamos você com todo prazer. Nossa, e você vai ver a confusão que ela... Muito obrigada por terem vindo. Vocês são uma graça. Obrigada mesmo. Obrigado. A gente Você agradece a aí, oportunidade nossa, hein? Feliz É um também. prazer.